Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho de patologia do sistema gastrointestinal. Vocês receberam aí, né, uma cópia em PDF para as pessoas que curtem, né, ler, eles acompanham melhor na leitura. Se depois deu dúvida, precisa dar uma revisada, tem na apostila. Meu filho, para lá, para cá. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho, quando a gente fala de doença gastrointestinal, a gente lembra do sistema digestório, né? Falando de forma mais simplificada, ele é formado de duas extremidades, né? Inicia aqui, boca, termina no ânus, né? Porta de entrada, porta de saída. E aí ele faz todo esse trajeto. Tem estreitamento, tem ondulação, tem participação de suco gástrico. Aqui em cima a gente tem o trabalho da língua que ajuda, né, a empurrar o alimento. Então, coloquei para vocês aqui explicadinho um pouquinho, só para a gente relembrar a anatomia, né? Boca, língua, faringe, esôfago, estômago, vesícula biliar, pâncreas, duodeno, intestino delgado, iliocecal, intestino grosso, reto e o ânus, tá? Esse é o caminho que o alimento percorre, tá bom, gente? Por que a gente relembrou essa parte de anatomia, né? Por que a gente vê a fisiologia do corpo humano? Para a gente entender que em qualquer parte desse trajeto a gente pode ter doenças, e elas são classificadas doenças do sistema digestório, tá? Doenças gastrointestinais. Aqui, o que a gente falou de forma mais simplificada, né? Pela boca, você tem os alimentos triturados, que aí tem a ação do dente, da língua e da saliva, né? Eles trabalham em conjunto. Aí vira o bolo alimentar, né? Vai para o esôfago, aí são aqueles amassados e a parte líquida, né? O liquefeito. Quem atua aí é o suco gástrico e os movimentos peristálticos. Recordam o movimento peristáltico que faz com que todo esse alimento consiga fazer o trajeto, né? Como a gente fala, ele só caminha porque tem os movimentos peristálticos, né? E aí ele vai indo por cada uma das etapas. Depois de lá, para transformar em quimo, seria já transformação de produtos solúveis, né? Já é praticamente ali no intestino delgado. E as matérias não digeríveis transformadas pelas bactérias que vivem no intestino. Ali a gente já tem a atuação da bilis, do suco pancreático, do suco intestinal e dos movimentos peristálticos também. Isso daí vai ser até o final, né? Transforma no quilo os excrementos. Na parte lá do intestino delgado, ele é absorvido para o sangue, o que o seu organismo vai aproveitar. Peraí que eu acho que entrou alguém aqui na sala, que o negócio apitou para mim. Não, só apitou mesmo. Professora, posso fazer uma pergunta? Diga. Tanto na aula de anatomia, agora você falando também, ninguém falou sobre o baço. Por Tá. quê? Porque a gente fala específico quando você está falando das doenças, você vai falar, por exemplo, do sistema digestório, né? Ah, E aí você fala dos órgãos do sistema digestório, o tá? baço não faz? Ele é do sistema linfático, Ah, tá. tá? É porque na aula de anatomia a professora não falou também. Então, ele faz parte Tá, do sistema tá, linfático. tá. Então, aí Ok, é assim, obrigada. a gente fala dos órgãos do corpo humano e a gente vai tentando linkar ele com as doenças. Pode ser que você ainda não tenha pego uma aula específica, né, que comentasse dele. Mas Ok, só a título de curiosidade, ok? É, ok. só para a gente fechar aí a parte do baço da dúvida da nossa colega, ele ajuda a combater infecções, tá? O pessoal acha que não tem muita função. É que você tira
Com a retirada do baço você não sente tanta diferença. O que você pode ter uma diminuição do seu sistema de defesa, tá? Mas se você retirar o baço, você vive normalmente. Por diferente se você retirar um rim, por exemplo, né? Vai te fazer falta, muita falta. Hoje a gente vai falar de doenças que acometem o sistema digestório, tá? Tem outras doenças? Tem, gente, tá? Só que a gente vai falar das principais, tá? Quem não tem, terá, né? Gastrite. Todo mundo conhece? Se for mãe, Sim, se for mãe, com certeza sim, já sofreu alguma gastritezinha básica, né? Aluno também, né, costuma sofrer de gastrite, né? Fica aí na ansiedade, se alimenta mal. A gente é uma geração de comida processada e fast food, né? Os nossos pais eram uma geração que era mais acostumada com medicamento, né? O pessoal tomava essa igual quem chupa bala. Vocês lembram? Hoje a galera é tudo alérgica, né? Então a gente já não é uma geração que curta muito o medicamento, só que em compensação a gente come errado, né? A gente faz álcool, fast food, comidas enlatadas, a gente faz tudo que não deve, tá? Aqui tem, nos meus slides eu coloquei sempre o que é e o que causa os sinais e sintomas, para ficar bem facinho para a gente entender, para hora que eu cobrar lá na prova ficar tranquilo para vocês responderem, tá bom? Mas tem na apostila. E, gente, Google não é só para pesquisar vida alheia, não é só Facebook, né? Deu dúvida, se interessou a mais por uma doença, dá uma pesquisada a mais, dá um Google, tem o Google acadêmico, tem site de hospitais bacana, que eles, assim, detalham a doença para vocês, pega uma só, o que a gente fala numa aula, né, que a gente passa uma hora falando de várias doenças, você consegue achar em um material bacana falando de uma só doença, vai falar dela bem detalhadamente. Ajuda a incrementar, né? Na apostila também tem algumas coisas. Então aqui a gente vai passar a falar assim, né, um linguajar mais fácil para vocês, para a gente conseguir falar de mais doenças, ok? Então, gastrite, resumidamente, é a inflamação do revestimento do estômago causado por uma variedade de fatores. Se eu responder na prova assim, é uma inflamação do revestimento do estômago, tá ok, tá? Se você colocar inteiro, eu vou ficar tentando lembrar se você não colou. Brincadeira. Porque às vezes a gente decora, né? E aí escreve direitinho. Mas se você colocar só que é uma inflamação do revestimento do estômago, já tá valendo, tá bom, pessoal? Principais causas, é o que a gente falou, né? Infecção, lesão, uso indiscriminado de anti-inflamatórios, por isso que hoje anti-inflamatório você só compra com receita médica, né? Até poucos anos atrás, quando eu falo poucos anos, eu estou falando aí coisa de 10 anos, você chegava na farmácia e comprava qualquer anti-inflamatório sem receita médica, você se automedicava, né? E aí, além de fazer mal para o organismo, seu organismo ele se acostuma, né, com aquele medicamento e já não tem mais efeito sobre o seu corpo. E a ciência, ela não descobre o medicamento com a mesma velocidade com que a gente consegue ficar resistente a ele, né? Então, você coloca aí, se você for ter uma vida de 80 anos, se com 40 você já não tiver mais opção de medicamento, você vai passar os outros 40 anos rezando para não ficar doente, né? Porque se todo medicamento que você já tomou não faz mais efeito, vai ser uma vida bem complicada. Por isso que, né, mudar as regrinhas, assim como os antibióticos também você só compra com receita médica. Uso de bebida alcoólica, tá, gente? Também ataca a gastrite. Sintomas, né? Sinais e sintomas. Dor na parte superior da barriga, náusea e vômito. Coloquei uns termos técnicos aqui. O pessoal que me conhece um pouquinho sabe que eu gosto, né? Que escrevo em termo técnico. Eu acho que a nossa profissão, né? Ela pede isso, né? Então, vamos dar uma
uma garibada aí, né? Uma melhorada no nosso vocabulário. Então, em vez da gente colocar lá no nosso relatório que o paciente está com azia, a gente vai escrever que ele relata pirose. E você comunica o médico, ok? Que aí fica mais bonitinho o seu relatório. Aqui eu coloquei entre parênteses. Na prova eu posso colocar, ligue o nome à pessoa, né? Os nomes que a gente costuma falar, azia, arroto, mal-estar, dor, e do lado o termo técnico. Tá? Então, os termos técnicos que eu passo para vocês nos slides, muito provavelmente estarão nas minhas provas, ok? Tratamento. Depende da causa, tá? Então, antibióticos e antiácidos podem ajudar? Sim, mas eu não vou tomar ele de forma indiscriminada, é com acompanhamento do médico. Sempre uma dieta mais leve, né? Uma dieta branda, sem condimento, sem uso de pimenta, né? Aquela comida bem parecida com de hospital, né? Pouco tempero, pouco sal e pouca comida, ok? E aí, como eu vou comer menos, eu como mais porções durante o dia. Em vez de fazer no almoço um prato gigante, eu faço no almoço e na sequência, né, umas horinhas depois, como se ela fosse um lanchinho, tá bom? Complicações, né? Quando eu falo complicações, é a gastrite não tratada, até onde ela chega. Você pode ter hemorragias, diarreias e obstrução, tá? E aí só internando mesmo para resolver essa situação. Espera aí que tá chegando gente. Nossa, 41 temos mais que ontem, hein? Enfermagem, qual seria o cuidado da enfermagem nessa situação? Gente, ambiente tranquilo. É até estranho a gente falar ambiente tranquilo. Eu preciso falar que hospital, né? Ou se você está cuidando de um doente, você não vai ligar o seu celular no funk pancadão e o paciente está ali, né? Ele já está com gastrite, você vai deixar ele mais irritado. Ah, mas é só com a gastrite? Não, qualquer doença, né? A pessoa quer o quê? Ela quer um ambiente tranquilo, luz apagada, né? Ou uma luzinha de fundo, aquela luzinha igual de criança, né? Que é uma luz fraquinha. Ela quer um som baixo. Você vai ver novela, mas um volume mais baixo, sem conversa paralela, sem falar alto, né? Respeitar aquele momento da pessoa. Ter empatia, né? Porque pode ser a gente. Quando a gente está doente, a gente não fica mais irritado, né? Você fica mais sem paciência, você quer ficar quieto, você está com dor, você está chato. Então é a gente respeitar esse momento do paciente, né? Controlar a dieta, na verdade é orientação, né? Se está no hospital, vem a dieta já que o médico prescreveu, você só vai fornecer e orientar caso ele tenha trago dieta de casa, né? Ou recebido algo do familiar. Às vezes é algo inapropriado para a dieta dele, né? Então ele vai comer, vai passar mal. O cara tá com gastrite, a esposa traz um pastel. Às vezes ele melhorou um pouquinho da gastrite, ele já acha que tá bom, ele tá com fome, ele come, né? Então o papel da enfermagem também é orientar. Se for em hospital, já não vai beber e não vai fumar mesmo, né? O que a gente pode fazer com o paciente é orientar. Ah, mas quem fuma não gosta de sermão. Não é sermão, gente. É explicar para ele que ele vai fumar, vai piorar a gastrite dele. Então, que ele reduza o fumo, já que ele não consegue parar, pelo menos até que ele trate, né, a gastrite dele e consiga voltar até a vida normal, ok? Os medicamentos mais usados, né, é o hidróxido de alumínio, Plasil, Tagamet, Losec. E se ele for fazer endoscopia, né? Aqui está a siglazinha para vocês, HDA. Vocês vão ver no exame, quando vem o pedido, HDA, endoscopia digestiva alta. Ele tem que estar, o ideal, algumas horas sem se alimentar, e a gente orienta o paciente com relação a isso. Deu sede, é pouquinho líquido, porque, né, para você conseguir ter essa imagem aqui, tem que estar livre de alimentos, né? Imagina como é que você vai fotografar
um local que está passando alimento. Não tem como, né? E a digestão não é assim tão rápida. O alimento ele leva um certo tempo para fazer todo esse trajeto, chegar no estômago, ir para o intestino grosso, delgado e de fato sair pelo ânus, né? Então ele tem algumas horinhas ali que ele precisa ficar sem se alimentar, tá bom? E isso quem vai estar orientando é a gente. Úlcera péptica, tá? É jeitinho meio estranho mesmo de falar. Aqui tem uma imagem dela, tá? Essas imagens foram feitas por endoscopia, né? Ou, dependendo do local, faz por colono. É uma ferida que se desenvolve na mucosa do esôfago, do estômago ou intestino delgado, ok? Uma das causas muito comum é a bactéria H. pylori, né? Já devem ter ouvido falar dela. Então, é uma bactéria chatinha para tratar. Às vezes a pessoa está sempre com aquela ulcerazinha, aquele incômodo, aquela lesão, aquela sensação estranha. Enquanto não trata a bactéria, ela não melhora, tá? Principais sintomas. Dor na parte superior da barriga, náusea e vômito, anorexia, né? Pirose, eructação, sensação de queimação e constipação. Esses dois termos para vocês tranquilo, anorexia e constipação. Sim, né? Eu nem Sim, coloquei entre professor, tá ótimo. parênteses porque ele é bem mais conhecido, então eu falei assim, o pessoal sabe, não vou ficar colocando legenda, porque é para ler e entender já, né? Já somos todos da enfermagem, todos técnicos. Professora, esse H. pylori, ele fica a gente fica com uma sensação ruim, ainda assim, desde quando eu ficava estressado, porque foi mal alimentação, hábitos, né, de uma empresa que eu estava trabalhando, e a gente já se alimentava lá, então, assim, aí quando eu fiz o exame, deu ela. Então, assim, eu estava tomando omeprazol, era, era- tomava 2 de 40 mg, pelo menos 2 vezes por semana. Então, assim, era uma sensação muito ruim. Eu vomitava, eu passava mal mesmo e de tudo, porque ela estava muito forte e atacada. Aí, com pouco tempo, eu parei de comer bastante coisa, bastante mesmo, coisa ácida, farinha, pimenta, um bocado de coisa, refrigerante, um bocado de coisa eu tive que evitar. Então, assim, ela realmente ela ataca mesmo o sistema digestivo, principalmente na parte do abdômen. Nossa, e você ficou quanto tempo tratando? Eu fiquei 6 meses fazendo tratamento. Depois, pediu fazer novamente para poder ver se tinha realmente matado, mas ele falou que não, realmente não mata. O remédio, ela ameniza um pouco, mas a gente não pode realmente destruir ela. Mas ela fica no sistema digestivo, lá circulando, porque nós sabemos que tem que ter uma bactéria no nosso organismo para poder ajudar a prevenir de outras bactérias ruins. Então, é totalmente eficaz. Até hoje, de lá para cá, eu tô sentindo bem, né? Até hoje nunca aconteceu mais nada. Então, eu parei de comer algumas coisas também e evitando também para poder não prejudicar mais ainda. Por exemplo, alface, tomate, pepino, né? Eu tava comendo, mesmo botando algo, como se diz, vinagre e azeite, né? Então, mesmo assim, eu estou evitando muitas coisas também para não É, acontecer novamente. Eu evito comer no hospital, eu prefiro fazer em casa porque eu lavo com cloreto de magnésio ou senão eu esqueci o nome do outro olha, também. gente, Então, aqui em casa nós somos marmiteiros. Todo mundo aqui de casa, né? Todo mundo, nós somos 4. Mas sai para trabalhar de marmita, os meninos levam lancheira. Eles querem morrer de vergonha. Mas a gente come em casa. Ou a comida de casa, entendeu? Comer na rua é complicado. Nem sempre as coisas são tão higienizadas quanto na nossa residência, né? E você vai ter que manter, né, sua dieta aí controlada agora pro resto da vida, né? Pra você não voltar a ter problemas. E é ruim, né? A gente fica mal. É, pes- verdade. é, vamos lá. O tratamento da úlcera péptica, né? É clínico, é através de medicamentos, né? Aí podem ser antiácidos, sedativos, anticolinérgicos. E o cirúrgico
se o sintoma persistir, né? Se com o tratamento medicamentoso você não apresentar uma melhora, aí ele se torna cirúrgico, tá? É só com uma intervenção médica. Geralmente, pessoal, a dieta e a mudança de hábito ajuda muito. Ah, só na úlcera péptica? Não, vou falar para vocês que na maioria dos casos, né, a maioria das patologias melhoram quando a gente faz uma alimentação mais adequada, né, e muda os nossos hábitos de vida. Dormir melhor, se exercitar, né, tentar não se estressar por besteira. Então a gente castiga menos o nosso organismo e ele consegue aí combater melhor aquela enfermidade que está cometendo ele. Uma das Mas foi isso mesmo, professora, que aconteceu comigo. Eles modificaram todos os meus hábitos, perguntaram bastante coisa para mim, que até eu fiz duas, deixa eu ver, a última vez foi no mês retrasado, que eu falei assim para eles, e aí, doutor, como é que fica, né? E eles falaram assim, não, por enquanto tá tudo ok. Você está fazendo exercício, bebendo bastante água com pH alcalina, você come alface, tomate na sua casa, ou você está comendo no hospital, em outros lugares, e tomando algum medicamento, alguma coisa. Falei, não, mudei tudo. Depois que eu vi que estava acontecendo, tive que fazer uma pesquisa, fui buscando orientações e tudo. Então, graças a Deus, eu estou evitando e também não tenho mais nada. Então, eu vou evitando realmente. Sim, e depois com o tempo a gente acostuma, né, a comer certinho. Depois você acostuma a dormir pelo menos as suas 8 horas lá, né? Às vezes a gente fica lá no WhatsApp, fica em Facebook, fica lá e fala assim, tô sem sono. E aí fica lá caçando coisa, meu, desliga tudo, deita, fica no escuro, curte uma música, o sono vem. Aí você dorme bem aquela noite. De manhã você está se sentindo melhor, né? Até o cansaço melhora. Às vezes você acha que você fala, poxa, eu vou gripar. Você dormiu bem, de manhã você não está com gripe nenhuma. Então, muitas doenças, muitas coisas que a gente adquire é por não cuidar realmente do nosso corpo, né? Um pouquinho de carinho que você dê para ele, ele já dá um retorno, né? Ele já fica felizinho e melhora. E se você não faz aquela caminhada, dá vontade. Você fala, nossa, vontade de ir pra rua fazer minha caminhadinha. Aí você vai, anda lá sua meia hora, porque a preguiça não deixa andar mais que isso. Aí você já volta todo feliz. Na verdade, quem está feliz é seu corpo, né? Que você fala, nossa, movimentou. Gente, cuidados de enfermagem eu não vou ler de todos. Por quê? Vocês pararem para observar, é praticamente a mesma coisa, tá? É orientação ao paciente, bebida, fumo, isso a enfermagem, ela é educadora, né? Então a gente vai estar sempre falando. Em casa, a gente acaba sendo chato, porque a gente briga, né? Porque a gente tem mais intimidade, né? Então a gente fala, meu, para de fumar, tu vai morrer, né? Com o seu paciente, né? Com o acompanhante do seu paciente, você não vai falar desse jeito. Você fala os benefícios de parar de fumar, né? Eu gosto muito de brincar. Eu falo assim, vamos fazer conta. Quantos maços tu fuma? Ah, fumo 2, fumo 3. Fala, pô, quanto custa? Porque eu não sei nem quanto é que custa o maço de cigarro. Aí você fala, custa tanto. Aí você vai lá, faz uma conta rapidinho. Você fala, meu, se eu parar de fumar, ó, quanto dinheiro vai sobrar? Com esse dinheiro dá para viajar para tal lugar, dá para trocar de carro, dá para fazer não sei o quê. Então, assim, ver qual é o ponto que você vai conseguir fazer com que o seu paciente te dê atenção. Ah, ele vai parar de fumar porque você fez uma conta para ele? Não, com certeza não. Mas é uma forma dele te ouvir, tá? Ele te ouve. Se a pessoa parou para te ouvir, se ela te deu atenção, alguma coisa do que você falar vai ficar memorizado nela. E quando ela acender o cigarro, ela vai falar, poxa, né? Aquele técnico lá, quando eu estava internada, me falou isso, isso e isso. Ele tem razão. Então, assim, vejam com o seu paciente qual a forma que você consegue abordar com ele para que você consiga passar a sua mensagem e ele, né, em algum momento se recorde. A gente vai plantando sementinhas, tá? Nem toda semente vira uma árvore linda, gigante, mas a grande maioria brota alguma coisa, gente. Então a gente tem que ser aquele trabalho de formiguinha, tá? Nós somos educadores. Vocês aprendem sobre as doenças, os cuidados e os tratamentos. Nossa obrigação é transmitir para quem não estudou isso, é transmitir para o nosso público, transmitir para os nossos pacientes. E às vezes o nosso paciente é ele, a esposa, a filha, a vizinha. Às vezes ele está te fazendo pergunta, não é nem da doença dele, é da doença da vizinha.
que ele já vai pegar a informação que você passar para ele e vai levar lá para a vizinha dele quando ele chegar em casa. Então, ó que importante o nosso papel, né? Então, a gente tem que aproveitar toda a oportunidade que a gente tiver para ser educador, tá bom? Isso não é só enfermeiro, isso é o técnico, isso é o auxiliar, isso é quem tem o conhecimento tem que passar, tá bom? Nesse Pronto. caso, oi, A minha dúvida é sobre oferecer uma dieta leve. Nesse oferecer uma dieta leve, a gente, seria... Como isso funciona? Eu não entendi. vai vir, Eu acho se que ele você vai tiver explicar isso internado, agora. se ele tiver internado, vai vir dieta leve, você só tem que observar se é realmente a dieta dele. Às vezes o serviço de nutrição troca, tá? Às vezes o médico colocou na prescrição dieta leve e eles trouxeram uma dieta normal. Então você tem que observar quando você vai fornecer para o seu paciente, sim. Se você está cuidando dele em home care, né? Você que vai orientar, fala assim, olha, tem que ser dieta leve, dieta com pouco condimento. Tem aquele pessoal que come aquelas comidas bem carregada, bem temperada, né? Que vai de tudo e mais um pouco. Por exemplo, aqui em casa a gente come muito tudo com alho. É alho e sal, basicamente, porque é o gosto da freguesia aqui, né? É o que a gente curte. Na minha mãe, por exemplo, a comida é muito temperada. Tá? Ela põe pimenta, ela põe aquelas folhas que eu não sei o que é e deixa um gosto forte no alimento. Aquilo lá, para quem tem úlcera péptica, gastrite, qualquer doença gastrointestinal, aquilo é a morte. Né? Então é esse tipo de orientação que a gente vai estar dando, ok? Ok, eu estava achando que seria uma dieta, no caso, que a nutricionista faz. Aí por isso que eu fiquei mais com dúvida. Eu não sabia como era a nossa ação nesse caso, mas eu Não, a entendi. nossa Obrigada. ação é garantir que chegue de forma correta, porque assim como você pode errar, a pessoa que traz a comida também. Às vezes ela pega um alimento e acha que aquele não é. Por exemplo, às vezes você tem 2 João no setor. Ela fala assim, tem um João diabético lá no primeiro andar. Só que tem um outro João que não é diabético. E ela troca a comida dos dois. Porque ela está tão preocupada que tem um João no primeiro andar que é diabético, que o primeiro João que ela encontrar, ela vai dar a dieta de diabetes. Entendeu? Entendi, É obrigada. sempre isso? Não, não é sempre isso, mas pode acontecer. O seu papel é se certificar de que realmente ele esteja fazendo a alimentação correta. E se ele não está recebendo alimento de casa, tá? Ou o familiar trazendo, ou é aquele paciente que deambula, dá uma fugidinha do setor, você nem percebe que ele desceu a escada e foi para outro andar. E às vezes ele acha a lanchonete, tá? Então, essas observações que a gente vai fazer. Você não vai fazer a comida, né? Mas você acaba fornecendo. E sempre, gente, quando a gente fala de doença gastrointestinal, apresentar se tem vômito com sangue, né? Se tem hematêmese, ok? Mesmo se o paciente não tá por uma doença específica que você saiba, ou mesmo que ela não seja uma doença gástrica, e ele apresentou sangue no vômito, a gente comunica. Tudo que for fora do padrão, né? Tudo que está fora da curva, tudo que não é para acontecer, você vai no banheiro urinar e você urina sangue. É para acontecer de você urinar sangue? Não, né? Então é uma coisa fora da curva. Você tem que informar. Você vai informar o enfermeiro do setor, você vai informar o médico, tá? Porque não é para aquilo acontecer. Se não é para aquilo acontecer, tem que ter uma intervenção. Eles vão investigar para saber o porquê que está tendo sangue, presença de sangue, né? E aí vai entrar com algum medicamento ou ver se é cirúrgico. É que geralmente quem tem esse primeiro contato, quem observa, é o auxiliar ou técnico, porque é quem está toda hora com o paciente. Então, se o paciente teve uma diurese com sangue ou fezes com sangue, ele vai te contar. Vai falar, nossa, fui no banheiro agora e evacuei sangue. Isso é normal? Aí você vai falar assim, né, não é para isso acontecer, eu vou informar o médico. Ok? Ainda falando de doenças gástricas, temos a colite ulcerativa, né? Você pode ver que essas doenças que a gente está falando, todo mundo já ouviu falar, né? Ou já teve, igual o nosso colega relatou, ou alguém da família, né? Ou já tratou, já acompanhou algum paciente, porque são doenças comuns, tá? A nossa geração apresenta muito, faz muito tratamento de úlcera, de
de gastrite. Então a gente está sempre, né, cuidando. Então vamos falar da colite. O que que ela é? Ela é uma inflamação da mucosa intestinal de causa desconhecida, havendo influência do fator emocional, podendo estar associada a alguma infecção. Eu costumo dizer que a colite ela é traiçoeira, porque se ela for, no seu caso, 100% emocional, você se estressou, você passou né, imunidade baixou, você tá aqueles danado no serviço, pronto, ela vai atacar, ok? Geralmente ocorre só na mucosa interna do intestino grosso, né, na parte do cólon ou do reto. Varia de leve a grave, né? E o paciente que tem maior risco de desenvolver câncer de cólon, tá bom? A forma leve seria uma diarreia, né? E por ter essa perda, né? Por ter essa diarreia constante, você acaba tendo uma anemia discreta, tá? Porque se você, o alimento ele tem um período para passar no seu organismo e aí sair em forma de fezes. O seu organismo já absorveu tudo o que ele precisava, tudo o que ele podia daquele alimento já foi absorvido e distribuído pelo seu organismo. O que está saindo é excremento, é resto, é o que você não precisa. Se você está com diarreia, não dá tempo desse processo acontecer, né? De você conseguir absorver tudo o que você precisa daquilo que você se alimentou. Então você acaba tendo uma discreta anemia, tá? A forma média seria evacuações já mais líquidas, pode ter secreção sanguinolenta também, tá? E se iniciar tratamento clínico, costuma ter boa resposta. A forma grave, a evacuação já é 100% líquida, piomuco-sanguinolenta, né? Como se fosse a evacuação líquida, para quem não conhece, ela parece um muco, tá? Você nem sempre ela vai parecer evacuação. Sabe quando o paciente vai fazer colono e aí ele já evacuou tudo que ele tinha para evacuar e começa a sair um muco? Já de aspecto sanguinolento, quando é colite, tá? Já tem uma frequência aí de até 30 vezes por dia. O paciente pode ter também febre, dor abdominal, fica mais fraco, fica com anemia, desidratação. Pronto. Oi? Nessa anemia discreta, daí tá menor 5 vezes por dia. Eu não entendi. O que você não entendeu? Como assim, anemia discreta? Aí, Se você por tiver menos de fezes 5 dias? pastosas, se você for menos que 5 vezes por dia no banheiro, aí você vai ter uma anemia discreta, Tá. tá bom? Sim, obrigada. Nada. O tratamento é com antimicrobiano, corticoide, sedativo, antidiarreicos, anticolinérgico e uma dieta pobre em resíduos e rica em calorias e proteínas fracionadas. Gente, quem vai fazer essa parte da dieta, só para ficar claro, é a Nutri, né? Não é você. Porém, é um paciente que você tem que ficar mais de olho. Só que assim, gente, o paciente, quando ele está ruim mesmo, ele próprio não vai aceitar a alimentação, né? Quando a gente está com dor, a gente não consegue se alimentar, né? Fica mais dificultosa esse processo da alimentação. Então, a gente fica de olho? Sim, fica de olho. A gente orienta? Sim, a gente orienta. Mas é um paciente mais tranquilo, porque ele sabe que ele está ruim, ele está toda hora evacuando, ele começa a rejeitar a alimentação, tá? Mas a gente não pode deixar que ele zere, que ele rejeite, porque senão a situação dele fica pior. Aí ele faz um uso, né, maior de medicamento. Uma complicação da colite, pessoal, é abscesso hepático, cirrose hepática, megacólon, perfuração, o próprio câncer, fissuras ou hemorroidas, tá? Cuidados a gente não vai comentar porque são os mesmos, né? A gente vai ter o repouso, ambiente tranquilo, reduzir estresse, né? Toda a parte da enfermagem nessa questão ela é semelhante.
Oferecer higiene íntima a cada evacuação, né? Tem gente que não consegue só se limpar com ou papel ou lenço umedecido. Às vezes ela quer tomar um banho, ela acha que ela tá fedendo. Imagina, você ir no banheiro 2 vezes, você já fica agoniado. Você imagina a pessoa que foi 20 vezes no banheiro, né? Ela quer tomar um Profe- banho. Oi, Professora, oi, só uma pergunta. Reposição hidroeletrolítica é reposição de água? isso, Ah, tá. Obrigada. tá? Soro também, se for na veia, vai ser um soro, Uhum, né? ok. Uma reposição hidroeletrolítica. Porque não é só, quando a gente perde líquido, a gente não está perdendo só água, né? Com o líquido que a gente perde, vai outras coisas. Então, com o soro, você consegue ter essa reposição aí, ok? Um apoio Ok. psicológico aqui, quando a gente coloca na enfermagem o apoio psicológico, gente, às vezes você vai, né, dar um apoio para o paciente, vai conversar, vai orientar. Sim, às vezes você vai sinalizar que aquele paciente precisa de um psicólogo, tá? Então, você tá lá, se for um hospital que for convênio, ou mesmo se for o SUS, dependendo, você consegue ali uma assistente social para fazer ali o papel do psicólogo, ou então consegue o próprio psicólogo tá vindo fazer um atendimento para esse paciente, tá? Eu sempre falo que envolve muito a questão do indivíduo como ser humano, como único, né? Cada um tem a sua particularidade, gente. Eu tenho 2 filhos, tá? Um, eu tenho que mandar pôr a roupa. O outro não fica sem camisa dentro de casa. São 2 pessoas completamente diferentes, tá? E a gente tem que respeitar isso no nosso paciente. Para você é comum trocar uma fralda. Para você é comum ver um ânus, tá? Para o paciente, muitas vezes, principalmente se ele for mais idoso, às vezes é o primeiro momento que alguém está vendo ele sem roupa. Se for um senhor, às vezes nunca teve ninguém limpando a bunda dele. Então você imagina o grau de vergonha que ele vai estar, né? O grau de constrangimento. Às vezes a pessoa tá ali, tá com a fralda cheia, tá precisando de troca e ela não chama por timidez, tá? Às vezes ela quer ir ao banheiro e ela prende, ela segura, porque ela sabe que alguém vai vir mexer na fralda dela. Imagina você hoje, com a idade que você tem hoje. Se alguém tivesse que trocar uma fralda sua com evacuação, seria a coisa mais normal do mundo para você? Respondam para vocês mesmos. Eu vou Não, falar o meu. Para mim Não. seria uma situação extremamente constrangedora. Extremamente. Eu sou da área, gente. Seria extremamente constrangedor. Tá? nossa, eu sempre tive essa dúvida. Na hora que a gente está lá fazendo, a gente tem que. Qual a nossa posição? A gente fica quieto, a gente tenta tocar em um assunto totalmente diferente. Eu penso muito nisso, porque eu não tenho ninguém que é da área. Então, são perguntas que surgem na minha cabeça. Tá. No meu Eu posicionamento. sempre costumo falar assim: você não tem o que falar, fique calado. Mas o ideal é você puxar assunto com o paciente. Se ele conversa, se apresenta, dá boa noite, né? Não precisa ficar falando assim, olha, vou trocar sua fralda, mas isso aqui pra mim, ó, super normal, troco fralda todo dia. E ó, tô cansada de ver bunda, viu? Fica sossegado. Gente, você vai deixar ele mais constrangido, tá? É um ou outro que vai levar pro lado da brincadeira e vai rir com você, tá? Esse tipo de conversa, ela só constrange mais o paciente. Olha nos olhos dele, conversa olhando para ele, que aí ele vê que você está olhando para ele, não para a parte íntima dele, né? Vai conversando outro assunto que ele fique à vontade, né? E aí você vai fazendo o seu trabalho e você consegue concentrar no que você tem que fazer. Claro, você vai fazer a higiene de forma correta? Sim, vai fazer a higiene de forma correta. Vai ter que olhar, vai ter que olhar, vai ter que mexer, vai ter que mexer. Só que primeiro você teve um contato com o paciente, você conversou, você, né? Foi o turno da noite? Oi, Sr. João, boa noite, tudo bem? Como é que o senhor tá? E vai fazendo, vai ajeitando a sua mesinha ali do lado, vai, né, abrindo o seu material, vai pegando a sua aguinha morna ali para limpar ele. Falei, então, ó, tô com o senhor hoje. Pô, o senhor viu o jornal?
vai conversando outra coisa, vai deixando ele à vontade com você. Se ele se sentir à vontade com você, ele vai se sentir menos envergonhado, tá? E aí você troca a fralda, você não precisa falar que pra você aquilo é a coisa mais natural do mundo. Haja, né? Como é que eu posso falar assim? A sua atitude que vai falar para ele que aquilo é a coisa mais normal. Palavras nem sempre bastam, não é assim? Você tem que agir com naturalidade. Você agiu de forma natural, o paciente vai ficar mais tranquilo. Vou falar para vocês, costuma funcionar, tá? A menos que seja aquele paciente extremamente constrangido, ele realmente não vai querer, ele vai te dar um pouquinho de trabalho, ele vai realmente ficar né, incomodado com a situação, e aí não tem jeito, é respeitar o tempinho deles, tá? Tem paciente que ele mesmo quer tirar a fralda pra você, e aí você tem que conversar, porque se tiver com evacuação vai sujar a cama, e aí você que vai ter que limpar. Então dá trabalho, mas tenho certeza que com o paciente, na hora de fazer, você vai conseguir desenrolar, tá bom? Obrigada. E isso, gente, que a gente sempre vai de 2, né? E sempre vai em dupla. Então, ajuda bastante também, tá? Falar de pancreatite. Alguém já teve, conhece, já teve contato com pancreatite? Coloquei aqui uma imagenzinha para a gente se orientar, tá? É uma inflamação do pâncreas, em que acontece a ativação de muitas enzimas, né? Causando a autodigestão do órgão. Pode ser aguda, crônica e hemorrágica. É aquela doença que o paciente vai ficando meio amarelinho, né? Então, aqui pra gente entender o ducto pancreático, o pâncreas em si, né? Ducto biliar, a vesícula biliar, tudo juntinho aqui. E nessa imagem pra gente relembrar aonde que é o local do pâncreas bonitinho, tá? Se aqui um saudável, aqui um com inflamação, né? Você vê que diminui o espaço dos ductos, né? Fica tudo entupidinho. As causas são variadas, né? Mas sempre se pode ver que o alcoolismo tá ali, né, gente? O fumo e o alcoolismo, ele detona com o nosso organismo e as pessoas insistem, né? Fala que vai se matando um pouquinho a cada dia, e é verdade. Às vezes é um órgão que nem te daria problema nessa vida, você acaba aí novo ainda tendo que tratar ele, ou às vezes, né, dependendo de um transplante, alguma situação assim, aí você vai falar, poxa, né, a pessoa mesma que causou aquilo. Tá? Coloquei aqui algumas das causas, tá? Alcoolismo, traumatismo. Trauma é que uma pessoa pode ter batido, né? Às vezes um acidente automobilístico, uma queda, bateu, traumatizou o órgão, ele ficou com mau funcionamento, né? Infecções, cálculos, complicações decorrentes da cachumba. Tem fator hereditário e pode ser também medicamentoso, tá? O medicamento, às vezes as pessoas não entendem por que ele é controlado e tentam burlar essa situação. Mas é porque todo medicamento ele tem uma dosagem e um período para você estar tomando. Você não pode tomar ele de forma indiscriminada, né? Por um período muito maior ou numa dosagem muito acima da ideal, porque aquilo vai trazer prejuízo para o seu organismo, tá? Anticoncepcional e o corticoide. Gente, o corticoide, ele é ótimo quando você realmente precisa, né? Passou 1 centímetro de você não precisar mais, ele já te faz mal. Então a gente toma corticoide com muita moderação, né? Tem gente que qualquer alergia tá tomando corticoide. E aí começa, né? As doenças, é uma pancreatite aqui, é uma função renal diminuída ali, é coisa que a gente procura. Sinais e sintomas, dor abdominal de origem súbita, né? Ou seja, do nada você tem uma dor abdominal insuportável, náuseas e vômitos, perda do apetite, icterícia. O que é icterícia, gente? A pessoa fica Embaixo da amarela. pele? Muito bem, tá? Lembra que eu falei? O paciente costuma ficar amarelinho? É a icterícia, ok? Gravem, termos técnicos, pedirei na prova. Não sei qual.
Distensão abdominal também, tá? Depois de um período que você acostuma a tratar pacientes, né, sempre com as mesmas patologias, você só de olhar você já sabe o que ele tem, tá? Não é que você vira bidu, é que tem algumas características que são próprias. Então você vê um paciente um pouquinho mais amarelo, aquele abdômenzinho distendido, você já fala, pancreatite. Aí você vai procurar o prontuário, tá lá, é pancreatite. Né? Tem algumas doenças que a gente consegue, só pelos, né, sinais que... Só de você olhar o corpo da pessoa, você já consegue identificar. É bem bacana isso. A nossa profissão nos proporciona, né, esse tipo de conhecimento. O diagnóstico é um exame de sangue, aqui é uma imagenzinha, né? O paciente fica bem amarelinho, né? Até os olhos, onde é para ser branco, né? A parte da esclera acaba ficando amareladinha. Exame parasitológico, né? Raio-X de abdômen e ultrassonografia. Pode chegar a ser cirúrgico? Sim, pode chegar a ser cirúrgico o tratamento, tá? Quando a gente fala que o tratamento é cirúrgico, é porque já não respondeu a nenhum medicamento, não tem mais o que ser feito, é só a cirurgia, porque é um processo, tá? Assim como a doença ela inicia e vai progredindo, o tratamento também. Você inicia com uma dosagem mais leve, com um tipo de medicamento, aí o médico vai usando tudo que tem disponível. O organismo não responde, aí vai para a cirurgia, tá? Complicação da pancreatite seria um choque hipovolêmico ou tóxico, abscessos pancreáticos, perfuração e hemorragias. Vocês podem perceber que a hemorragia, em todas as doenças do trato digestivo, ela está presente, né? Mas alguém percebeu isso? Vocês podem observar, sempre tem a questão do sangramento, tá? Professora, Oi? só uma dúvida. Esse choque hipovolêmico seria o que, na verdade? Desculpa, para mim saiu com eco. Você pode repetir a pergunta? Esse choque hipovolêmico seria o quê? O paciente tem muita perda de sangue. E aí ele tem o Ah, choque tá. hipovolêmico. Ah, entendi. Entendeu? Obrigada. Nada. Professora, Oi? seria a pessoa que tem câncer? Também. É porque, assim, eu já vi falar sobre isso aí uns 2 meses atrás e eu acabei pesquisando também. Porque a pessoa fica com leucemia, então é câncer, então é porque o sangue não tem aquela tonalidade de uma fortaleza de, sabe, esqueci aquela palavrinha certa, que fortalece as suas plaquetas e hemácias. Então, assim, quando você não se alimenta adequadamente de frutas, verduras e legumes adequadamente, seu organismo e seu corpo começa a dar uma alteração no sistema imunológico. Então, assim, aí o sangue vai enfraquecendo tudo e até os tecidos, até realmente, caso chega a fazer uma cirurgia ou a introdução de, como é que se fala? Que eu sempre falo, esqueci uma palavra aqui. Que a pessoa faz doação de sangue para fazer igual a hemodiálise. A pessoa acaba fazendo transfusão, né? É essa palavra mesmo que eu queria falar. Então, assim, Porque assim, a gente não dá valor, né? Quando você tem uma alimentação fast food, você mata a fome, você sacia. Mas ele é basicamente caloria só, ela não tem os nutrientes que você precisa. E aí o seu sistema imunológico, ele fica com déficit, né? Então, assim, você está baixo. sempre devendo. Ele precisa Sim. de vitamina, ele precisa de minerais, ele precisa de cálcio, ele precisa de sódio, potássio, ele está sempre abaixo do que precisa, né? Ou uma hora ele vai te cobrar, né? Uma hora o nosso organismo cobra. Como? Ele não tem força para combater uma patologia e aí essa patologia se instala. Se você tem o seu organismo fortalecido, como? Você faz exercício físico, você dorme bem, você come bem,
Você pode ver que as pessoas que têm, né, uma disciplina alimentar e conseguem a prática de exercício, ela tende a adoecer menos, né? Verdade. Porque ela está sempre na ativa, o sistema imunológico dela tá bonitinho como tem que ser. Então, é difícil a patologia que consegue se instalar ali, né? E você pode ver que quem come basicamente só na rua, só come, né, fast food, só lanche, só McDonald's, qualquer gripe derruba, Verdade. né? Então, assim, você só mata a fome e ganha peso, viu, gente? Ganha peso, que é uma beleza. Cuidados da enfermagem, gente. Após o jejum, né, o paciente ele vai ficar em jejum para o tratamento, para exame. Então, ele é um paciente com pancreatite, ele vai basicamente estar em jejum, tá? E aí, quando ele sai do jejum, ele está há muito tempo de jejum. Não dá para você entrar com uma dieta normal para ele, porque aquela dieta vai desandar ele todo, vai fazer mal para ele. Então, ele tem uma dieta hipocalórica, né, baixa caloria, e hipolipídica, né, pobre em gordura. Por quê? A pessoa está em jejum muito tempo. Você vai dar um alimento com gordura para ele, aquilo vai causar diarreia, né? Então, por isso que é hipolipídica. Controlar as eliminações, principalmente as fezes. Como que eu controlo quando eu falo que a enfermagem vai controlar? Ela vai anotar, tá? O paciente, eu precisei trocar 3 fraldas dele, as 3 tinham fezes. Você tem que anotar que foi as 3. Não adianta só você anotar que ele teve fezes. Tem que anotar a quantidade. Mas ele não está de fralda, ele vai ao banheiro. Ok, todas as vezes que você for no quarto, você pergunta, o senhor for ao banheiro? Aí eu falo, fui minha filha, já foi a 2ª vez. Aí você pergunta, teve fezes? Tive. Como é que tava? Tava líquida. Tava pastosa. Tava normal. Ele vai pontuar para você e você vai anotar. Isso aqui é controlar, tá bom? A sonda gástrica dele, se ele tiver com sonda, né, aberta e aspiração frequente. Oxigênio, se ele sentir desconforto respiratório, porque pode acontecer. E ficar atento aos sinais de complicação. Lembra, hemorragias, sangramentos, tá? Seria a principal complicação aqui nesse caso. Então, ficar sempre atento a complicações. Ficar atento se tem presença de sangue. Ou vômito com sangue, ou diurese, ou evacuação. Ok? Tranquilo para vocês até aqui? Professora, Oi. é a Antônia. Oi, Antônia. Peraí, eu me perdi aqui. Eu não entendi a diferença da dieta hipocalórica e a hipolipídica. A senhora pode explicar de novo, por favor? Hipocalórica é baixa caloria. Sempre hipo é baixa, hiper é alta, tá? Sempre que tiver hipo é pobre, é pouco, tá bom? Hipocalórica é pouca caloria e hipolipídica é pouca gordura, tá? Ainda coloquei entre parênteses aqui baixa gordura, ok? Entendi. Entendeu? Agora entendi. Obrigada, professora. Nada. Vai ter momento que você vai pedir uma dieta hipercalórica, tá? Ou hipoproteica. Então, é sempre se atentar. Na diferença de uma e de outra, a gente não pode nunca trocar, né, gente? E quem precisa de mais, você der de menos, ok, é só você pedir outra dieta. Mas quem precisa de menos e você der de mais, você vai trazer complicação para o seu paciente. Eu não digo que você vá matar, mas, o paciente já tá ruim. Você vai lá e causa uma diarreia para ele, você já complicou a vida dele, né? Diga. Professor, Um de cada vez, gente. Desculpa, pode falar. Você poderia voltar lá o design que a senhora voltou antes disso aí? Deixa eu ver só um pouquinho. É que se eu ficar voltando, quem vai se perder é que sou eu. Pronto, professor. Pode ir. Obrigada. Você não recebeu no Zap esse slide? Tá igualzinho, gente. Não, professor, é porque assim, se eu sair da agora para ir lá, eu não consigo fazer a conexão novamente. Então eu deixo para um finalzinho, eu mando ver. Não, tá igualzinho, Obrigado. gente. Eu não altero. Tá bom. O meu PDF é igualzinho à minha aula, tá bom? Eu não altero nenhuma vírgula que é para vocês, né,
ficar mais fácil tranquilo, lembrar da professor. explicação, tá? Tá bom, obrigado. Falar agora de mais uma complicação, a gente não teria como não falar de câncer, né? Câncer é uma doença tão comum, infelizmente, né? É difícil quem não tem um parente na família que não tenha tido câncer ou falecido pelo câncer, né? Quando a gente fala em sistema digestório, a gente pode dizer que é um local que ele tem muita incidência de câncer, né? Então não tinha como a gente não falar dessa patologia. É uma proliferação de células malignas, né? Que é essa definição de câncer, né? Proliferação de células malignas, no caso aqui na mucosa gástrica. Por isso, carcinoma, que é o nome do câncer. Digamos que o câncer seja um apelido, né? Quando era criança, câncer para mim era só signo, né? E aí a gente descobre que é essa doença que judia pra caramba, né? E leva as pessoas que a gente ama. Causas do carcinoma gástrico, vou falar para vocês que um fator bastante relevante é o antecedente familiar, né? Principalmente o gástrico. Às vezes a pessoa até tem uma alimentação regular, né? Dentro do esperado ali de boa. Mas se você tem um antecedente familiar, é interessante você estar fazendo sempre seu check-up anual lá para ver se não tem nada silencioso começando, tá? Porque falar para vocês que é um fatorzinho que assim, às vezes é difícil você escapar dele, tá? Às vezes você vai puxar o histórico familiar, você tem uma grande incidência em várias gerações. Quando eu digo várias gerações, é assim, o avô teve, o bisavô teve, o pai teve, o filho tem que ficar esperto. Oi. Só uma dúvida. A pessoa, quando ela tem câncer provocado por essa bactéria, né? Qual? Essa célula. Que célula? Essa matéria que... Então, essa que a senhora está explicando agora. Tá, o câncer É uma ele já é uma proliferação. célula maligna. Sim. Então, quando ela surge, como que os médicos diagnosticam se ela é maligna ou benigna? Só fazendo Biópsia. a biópsia? Sim, só a biópsia, Ah, tá tá. bom? Tá bom. É assim, tem na literatura tem alguns indicativos que falam pra gente, por exemplo, o câncer de pele. O formato da mancha é um indicativo. Por quê? Quando ele é benigno, ele tem um formato, quando ele é maligno, ele tem outro. Só que vocês lembram que toda regra tem exceção? Então pode acontecer de você ter lá uma mancha de pele que se parece com benigna. Só que aí você vai fazer uma biópsia, ela é maligna. Então dá para garantir 100% sem a biópsia? Não. Tá? Deu dúvida? Faz a biópsia, não custa. Né? Já está fazendo tratamento, já foi atrás, já procurou. Porque ainda que seja benigno, você tem que acompanhar, né? Para fazer o controle, ver se está, né, bonitinho, você vai acompanhando ele ali sempre com exame. Você não vai esquecer, é benigno, e nunca mais você ir atrás, né? Uhum. Que às vezes acompanhado de um benigno tem um maligno logo ali do lado. Ok? Ah, tá. Anemia Entendi. perniciosa, que é a anemia caracterizada pela falta da vitamina B12. Alimentos ultraprocessados são os enlatados, né, os fast food da vida, tabagismo, alcoolismo, gastrite crônica. Lembra que o pessoal fala assim, nossa, essa úlcera vai virar gastrite, né? Essa gastrite vai virar úlcera, essa úlcera vai virar câncer. O pessoal já fez uma cronologia aí, né? Então, tudo que fica crônico ali pode virar câncer, né? Uma gastrite, você não trata, ela pode virar um câncer? Pode. Às vezes, se você tivesse tratado quando ela era uma gastrite só, talvez não tivesse chegado um câncer depois, né? E aí o câncer é bem mais difícil de tratar. Sinais e sintomas. Sensação de plenitude gástrica devido à invasão do tumor. Quando a gente fala sensação de plenitude gástrica, é aquele incômodo, sabe? Parece que você está cheio, que você sente o que não é para você sentir. É para você estar sentindo o seu estômago? Não, não é para você sentir, né? É uma sensação desagradável. É como se o alimento estivesse lá e você estivesse sentindo que o alimento está lá e não vai. Sabe quando a gente fala assim, nossa, comi um negócio aqui e desceu quadrado, né?
Fica, em outras palavras, sensação de plenitude gástrica é só uma palavra bonita, né? Mas a verdade é essa, é uma sensação de estômago cheio, tá? Não sei se deu para entender. É que é aquela sensação que a gente sente, às vezes é difícil de explicar, né? Mas acho que a sensação de estômago cheio, pior que às vezes você nem comeu nada, né? Mas às vezes você come um pouquinho, dá a sensação que você comeu uma feijoada. Você fica passando mal. Dor, dispepsia, melena, vômito, inapetência, emagrecimento e anemia. Ok? Gente, falando de clínica médica, tá? E sempre que eu falo assim, falando de clínica médica, estamos falando de prova. Posso pedir uns sinais e sintomas? Posso. Porque aí é que tá a pegadinha, né? E sinais e sintomas são muito parecidos, né? Então, deem uma olhadinha, tem na apostila de vocês, tem nesse PDF, aprender legalzinho sinais e sintomas, tá bom? Sim. Diagnóstico é um raio-x simples do abdômen, tá? Ou contrastado, já aparece, gente, o câncer, dependendo do estágio que ele tiver, ele é bem fácil de ser diagnosticado, tá? O médico, às vezes, num simples raio-x, às vezes na palpação ele já percebe alguma coisa, né? E a biópsia, que é feita via endoscopia, né? Essas fotos que eu trouxe para vocês, essas imagens, são via endoscopia, e algumas via colono, né? Não tem como ser de outra forma. O tratamento é cirúrgico e as complicações é uma obstrução total, né? Porque o câncer ele forma aquela massa, né? Aquele crescimento desorganizado de células, então ele pode formar aquela massa que obstrui a metástase, a hematêmese e a melena, né? Quando a gente fala de câncer, o tratamento nunca é tranquilo, nunca é confortável, nunca é agradável, né? O paciente sempre vai referir dor, desconforto, né? Fora que assim, dependendo, o pessoal tem na mente que o câncer não tem cura e eu vou morrer disso. Então tem essa negação do paciente, né? Esse negativismo com relação à melhora. Então a gente precisa incentivar o nosso paciente, encorajar ele com palavras de não, tem tratamento, o senhor vai fazer a cirurgia, né? Faz o pós-cirúrgico direitinho, que, né, consegue levar a vida normal dali para frente. Vai ter quimioterapia, vai ter radioterapia? Sim, provavelmente, mas quantas pessoas se curam do câncer? Quantas pessoas conseguem uma sobrevida aí de 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Depois tem uma incidência de câncer? Infelizmente, muitos sim, né? Mas se a pessoa faz o tratamento direitinho, tá sempre fazendo os exames, sempre fazendo o check-up anual dela, ela consegue detectar isso, né? De começo. E se aparecer outro câncer, trata de novo. Porque a gente não pode desencorajar o nosso paciente, tá bom? Porque se quem tá tratando ele também fala assim, câncer mata, né? Poxa, perdi um parente de câncer. Você matou seu paciente ali, você acabou com ele. Professora, Oi. fazer uma pergunta. Tá escrito aqui melena, né? Eu fui dar um Google para saber o que é, mas não saiu um resultado favorável, não. O que saiu melena para você? Quer ver o que saiu? Parte da crina que cai sobre a testa do cavalo. Nossa, oxi, como é que você chegou E nisso daí? depois, porção de cabelos, mechas e madeixas. Nossa. Porque se alguém dá um Google, vai sair isso daí. Renata, você digitou melena? É uma com fezes ME. muito escura, tá? Mal É uma mancha cheirosa. É uma fezes muito escura, tem um cheiro característico, ele é diferente do cheiro de fezes normal, porque tem sangue, tá? Então vai ter um cheiro bem característico. Pelo odor você consegue saber que é melena, tá? Na dúvida, se for aquela fezes muito preta que você não consegue ver que tem sangue, não consegue identificar, mas o odor, porque assim, gente, a nossa profissão, ela troca fralda, né?
Tudo bem que tem gente que acha que a gente só faz isso, mas a gente também faz isso, não é só isso. E a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz. Então, se você vai trocar fralda, você tem que saber trocar uma fralda. E saber trocar uma fralda é saber identificar o que tem naquela fralda, né? Saber repassar para o médico quando você vê um sinal. Por exemplo, uma melena. Você sentiu o odor. Você, como bom técnico, vai falar, essa fralda não tá normal. Essa evacuação dele tá diferente. Não vou jogar a fralda fora, você deixa ela separada. Troca o seu paciente, tudo bonitinho. Lá no expurgo, você vai pegar essa fralda dele e vai jogar a água oxigenada. Ela vai borbulhar. A água oxigenada borbulhou, tem contato com o quê? Com sangue, tá? Colocou sangue, colocou água oxigenada ali em cima das fezes. Ela espumou, né? Tinha sangue na fezes. Você comunique imediatamente o médico. Ok? E isso é a melena, tá? É uma fezes bem escura, bem preta. Sabe sangue quando Saiu aqui. você bate a unha e fica aquela unha preta? Que o pessoal fala, ai, tá com sangue pisado? Fica a mesma coisa a fezes, fica aquela fezes bem escura, tá bom? Suporte emocional e psicológico, orientação e educação, gente, isso daí a enfermagem faz por vida, é pertinente, faz parte da nossa profissão. A gente vai fazer todos os dias com todos os pacientes. Você vai estar sempre orientando, sempre educando e sempre dando apoio, tá? Você vai ser sempre a referência. Por quê? Você está de branco, você estudou, você está cuidando. Você está fazendo um medicamento, você está trocando um curativo, né? Então, o paciente, ele confia em você. Então, você vai estar sempre sendo esse suporte, sempre esse apoio. Falando ainda de câncer, câncer de colo e reto, tá? Tumores malignos intestinais com prognóstico favoráveis nos casos precocemente tratados, tá? Quando a gente fala precocemente tratado, é quando a pessoa descobre logo no início, ok? Descobriu no comecinho, você tem mais chance de tratar. Ah, mas é só o câncer de colo? Não, gente, qualquer câncer, tá? Aquele ator lá que descobriu uns carocinhos no pescoço, não sei aonde, e correu para fazer o tratamento. Nem parece que ele estava fazendo tratamento de câncer, né? Esqueci o nome dele agora, que era casado com a Cláudia Raia. Por quê? Percebe uma coisinha, gente, hospital particular, você chegou, é tudo no dinheiro, rapidinho você faz todos os exames, né? Ou um bom convênio. Vai a gente ali na UPA, na UBS do bairro. Você marcar a consulta é 6 meses depois, né? Então, o seu câncer já teve tempo de crescer. Aí, até que você consiga a consulta, o médico vai te pedir exame, é mais quase 1 ano para você fazer o exame, né? Quem não conhece um caso de alguém que a pessoa morreu e aí ligaram para falar que vai fazer o exame, né? Infelizmente, a grande maioria da população... Gente, tem alguém com o microfone aberto? Tá dando muita interferência para mim, por favor. A gente, infelizmente, né, acaba tendo pouco acesso a isso. Então, às vezes, nem sempre só basta você descobrir no começo ou desconfiar, né? Às vezes você não tem o acesso ao tratamento. E aí, quando você vai, de fato, tratar o câncer, ele já está no estágio um pouquinho mais avançado, né? Mas, ainda assim, percebeu algo de diferente, procure o médico, né? Tabagismo e alcoolismo sempre, gente. Antecedente familiar, infelizmente, para o câncer é uma condição que influencia bastante, tá? Sinais e sintomas não altera muito, é dor abdominal, perda de peso, melena, fadiga, constipação. Você pode ver que os sinais e sintomas, eles são muito parecidos, né? Então, só os exames clínicos, mesmo os exames de imagem, é que vão conseguir determinar aí e auxiliar o diagnóstico de saber de fato aonde está o problema, ok? Endoscopia, né? E a biópsia, tá? Exame de fezes ajuda, mas não é o que vai fechar o
o diagnóstico da pessoa, tá? Geralmente o médico vai pedir mesmo a endoscopia e a biópsia. O tratamento é cirúrgico, tem uma ressecção, né? Uma colectomia parcial. O paciente pode ganhar uma colostomia temporária ou permanente. Faz a temporária para desviar o fluxo, né? A passagem ali de alimento, né? Dos restos. E aí sai pela bolsinha de colostomia. Tem tempo de ocorrer a cicatrização e regeneração do tecido. E aí o paciente tendo condições, aí o médico faz a ligação de novo, é uma segunda cirurgia, retira a bolsa de colostomia, interliga tudo de novo bonitinho, o paciente volta a ser tudo como era. A complicação é a metástase, né, quando o câncer, né, infelizmente se expande e toma mais espaços, hemorragia, que muitas vezes não consegue controlar, e a melena. A enfermagem ela atua, né, no preparo, né, no pré-cirúrgico, né, toda a orientação e preparo do paciente, no pós-cirúrgico, que seriam os cuidados com drenos e com a própria bolsa de colostomia, e sempre o emocional e orientação e educação, tá bom? Pessoal, vocês me ouvem? Sim, Sim, professora. sim. 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 Alguém estava com o microfone ligado, porque agora que vocês falaram comigo, o chiado saiu. Tá. Carcinoma de pâncreas. Gente, vocês viram que é bastante doença, né? E se procurar mais, tem mais. O câncer pode surgir em qualquer parte do pâncreas, seja na cabeça, no corpo ou na cauda, né? Que é considerado carcinoma de pâncreas. Geralmente ele é maligno, tá? É um local que dificilmente ele vai ser benigno, gente. Principais causas: a exposição a drogas químicas industrializadas ou tóxicas do meio ambiente, dieta rica em gordura, o fumo ou o fator hereditário, tá? Sinais e sintomas: anorexia, perda de peso. Gente, quando a gente fala perda de peso, não é que perdeu 2 quilos, tá? A pessoa ela tem uma perda de peso considerável, tá? Às vezes se ela fizer dieta, ela não perde tanto peso quanto com a doença, né? A pessoa começa a perder peso e não sabe nem por que está emagrecendo, tá? No começo até fala assim, nossa, legal, perdi 2 quilinhos. Só que ela continua a perder peso sem uma causa específica, né? Até que ela descubra que ela tá com algum câncer, né? Por exemplo. Dor abdominal. E quando a gente fala de pâncreas, né? Vocês lembram da pancreatite? A pessoa ficava amarelinha, né? Olha a nossa icterícia aqui de novo. Se você tem um carcinoma no pâncreas, muito provavelmente a icterícia vai estar presente também, porque altera a coloração da pele da pessoa. Ó, aqui está recolhendo material, vocês conseguem ver aqui a pinçazinha, está recolhendo material para biópsia, tá bom? Quem não teve a oportunidade ainda de acompanhar ou de assistir algum vídeo aqui, o médico está com a sonda, na ponta ela tem essa pinçazinha. Gente, isso é bem pequenininho, tá? Aqui está aumentado bastante para que vocês consigam visualizar, mas até na hora de lavar esse instrumental, você percebe que são pecinhas minúsculas, tá? E aí com a outra parte ele suga essa pecinha, esse pedacinho, né, de biópsia que ele pegou, ele suga e vai pro potinho coletor, tá bom? Ele não precisa tirar Professora, para pegar a pecinha. Oi. tudo isso é câncer? Aqui só. Às vezes é só um pedacinho. O médico tira um pedacinho para ver se nesse tecido tem células alteradas, tá? Ah, tá, entendi. Entendeu? Nossa, que feio. Sim, bastante. O tratamento é cirúrgico, tá? O médico retira todo o local do câncer e utiliza radioterapia e quimioterapia, ok? Cuidados de enfermagem, você pode ver que não altera, tá? Esse paciente vai perder o pâncreas, tá? Porque vai retirar ele. Porque senão o câncer espalha, né, gente? Ele toma conta de uma parte do seu organismo. E aí quando você vai ver,
ele já caminhou.